eu queria mostrar para vocês a existência das provas, que a moça disse que era mínima, a promotora Patrícia. Disse que não existia provas para o tipo de pedido que eu fiz, mínimas, razoáveis. Gente, aqui tem foto da lesão que eu sofri, corporal. Possivelmente, talvez vocês não percebam as escoriações da lesão, porque a foto tá pequena, né? Aqui tem outras imagens referentes a boletim de ocorrência contra esses tios problemáticos de situações que ocorreram. Aqui tem fotos dos boletins de ocorrência por crime de transfobia e ameaça de faca, né, que essa mãe, Ana Lourdes, praticou contra mim, feito pela Delegacia Virtual de São Paulo, que eu fiz, informando a ela os números do boletim de ocorrência que ela podia recorrer ou solicitar ao sistema judiciário de lá. Áudio da minha mãe me xingando ou chamando de ela, cometendo crime de transfobia. Eu não sou ela e me chamo Tailã, é o que eu dizia a ela. Aí tem hora que ela até me confundiu, mas ela ficava assim, me chamando de ela. Eu sou ele, mãe, me chamo Tailã, né? E ela me xingando, me chamando de cínica, pegou até faca pra mim. Entendem? Deixa eu mostrar outro a vocês. Vários áudios, gente. Esse tem o do crime de transfobia, tem o de crime referente à ameaça de faca. E a promotora disse que não existia provas mínimas, né? Eis a questão, né? Mostrar a vocês da ameaça da faca. Dentro de casa a senhora está eliminando, eu não sei nem porquê. É sério, mãe. É sério isso? Para Diego não ouvir a verdade do que está acontecendo. Aí foi quando ela me chamou, esse seu cão do diabo, sai de perto de mim com a faca na mão. Tô lá dentro, mãe. É grave. A senhora estava me assustando para me bater. Acabou de pegar uma faca na frente do Diego. Eu só estou tentando descobrir. E aí, gente, a questão de áudio, a imagem, arquivo de medida protetiva, arquivo PDF de boletim de ocorrência de transfobia, de ameaça de faca, né? Atentado contra a minha vida. E uma coisa interessante, o registro, o boletim de ocorrência contra o crime de transfobia, eu tenho um áudio que prova ela xingando e cometendo crime. Até hoje eu não recebi o boletim, sabe por quê? Possivelmente ela criou uma ação judicial dizendo que eu seria incapaz ou pedindo para a polícia cancelar de São Paulo o boletim de ocorrência, mas eu tenho aqui registrado o número do boletim para as próximas ações judiciais que eu mover contra ela. E peço até o Brasil, quem tem vídeos, quem tem acesso, quem já viu ela cometendo crime de transfobia, quem já viu esse ex-presidente e seus filhos cometendo crime de transfobia contra mim, pode solicitar a abertura de processo criminal indenizatório ou fazer boletim de ocorrência por mim. Entre em contato com meus advogados ou os representantes jurídicos adequados, viu? Porque quando eu tento, eles estão fazendo isso aqui, ó. É assim que eles aplicam golpe no Estado brasileiro e contra mim. Quem tenta abrir alguma denúncia, boletim de ocorrência de transfobia, de qualquer crime que eu sofro, eles vão dizer, ó, quem tem direito de fazer é ele, então a gente não vai considerar o que você fez e etc. Como que só fosse algum acordo que eu pudesse fazer. Eu, quando tento fazer, eles dão um jeito de criar uma ação judicial para arquivar ou cancelar. Seja processo ou boletim de ocorrência, dizendo que supostamente eu seria incapaz. Compreendem?
o que precisaria passar por uma avaliação psicológica, onde eu sou novamente violado por eles e prejudicado em minha saúde, semestralmente. É o que tem, é absurdo, são violações. Né? Para vocês terem uma ideia, tem aqui também boletim de ocorrência, medida protetiva desde 2022 contra alguns tios, ó. E esse que se tentava se passar por pai afetivo meu sem ser. Aí vocês acham que uma medida protetiva, um documento jurídico emitido por juiz, ele não é uma prova mínima? Gente, olha, sinceramente, viu? A que ponto chegamos, Brasil, de tanta coisa ocorrendo, boletins de ocorrência, etc. De tudo, gente. Ser sincero para vocês. E aqui foi quando eu fiz a primeira denúncia, ou foi a segunda, ao Ministério Público de Alagoinhas, referente a essa organização criminosa que existia, né? Com a participação desse ex-presidente e seus filhos, ó. De algumas perseguições, violências, ameaças que eu sofria, né? E etc. Aqui é o de 2021, deixa eu ver. Teve de 2023, eu fiz denúncia de forma digital, quando eu trabalhava em 2021, pedindo investigações, né, ao Ministério Público, tem os canais de autoatendimento, Ministério Público da Bahia. Desde 2023 já compareci na sede do Ministério Público da Bahia de Alagoinhas, fazendo aquela, acho que oitiva, né, termo de declaração, ó. Quando eu não tinha nem meu nome retificado ainda para Taiwan, eles tiveram acesso a esse documento e eu também fiquei com a parte uma via, como também retornei lá ano passado, referente a demandas de novo, de situações que eu estava passando. Enfim, só para vocês terem uma ideia. E isso não se resolve. Às vezes dizem, ele precisa denunciar, tantas pessoas denunciaram, tantas estão dizendo várias coisas que estão divergindo. Ou ele é testemunha-chave de algo, ele precisa denunciar. E quando se denuncia, eles não agem da forma correta. Eu agora vou falar para vocês, né? Vou ler o papel que eu recebi, o despacho da promotora, contendo o conteúdo de arquivamento. Gostando ou não, vou ler para vocês. Esse aqui é o BO contra a minha mãe, que foi feito. Eu anotei um resumo antes de digitar, né? As conversas de WhatsApp que eu printei, gente, começou a ficar assim, ó, com mídia oculta. Eu não sei qual era o aplicativo que ela tinha, se era alguma questão no meu dispositivo de celular ou no dela. E meu filho, eu só posso dizer o seguinte, me xingou várias vezes, ameaçou, disse tanta coisa, e quando eu fui tentar printar ou salvar, né, o texto do WhatsApp, encaminhar com a mensagem completa, a conversa, né, que a gente tem como encaminhar o documento, começou a aparecer assim, mídia oculta, mídia oculta, mídia oculta. Toda vez que ela xingou ou fez algo de errado. Foi raro, eu achei umas 2 ou 3 frases soltas, mas não sei qual era o programa, o sistema que tinha, o que é que ocorria, que até isso eles têm vantagem na hora de cometer crime, né? Assim como também aparecem ocultos processos de interdição, até as mídias ocultas de xingamento e agressão estavam ocorrendo. Golpe para tudo, com PF corrupto, judiciário corrupto, tudo acontece nesse Brasil. Aí eu vou tentar ler para vocês, mostrar que o documento é verídico, ele existe, foi emitido pelo Ministério Público de Alagoinhas, por essa promotora. Conseguem ver? Despacho, numeração, símbolo do Ministério Público, como é de praxe padrão do órgão encaminhar. Então eu vou ler esse documento para vocês, ó. Algumas paginazinhas breves, como o tablet está descarregando, eu vou ser um pouco rápido ou breve na leitura, tá bom? Para os psicólogos ou criminosos que disseram que eu era incapaz, deficiente, que eu não tinha capacidade nem de ler, né? Não podia trabalhar, não teria capacidade cognitiva suficiente,
Vou até estar lendo. Quem quiser ter noção de que eu sei ler ou não. Então vamos lá, né? Enquanto ainda tem alguns. Tem que colocar para carregar. Olha. Quarta Promotoria de Justiça da Comarca de Alagoinhas, Bahia, procedimento IDEA de número 0039365-686/2025. Despacho. Trata-se de manifestação oriunda do Portal Atendimento ao Cidadão do Ministério Público da Bahia, encaminhado pelo KODH, narrando que. Aí eles trazem a parte que eu explico que eu sou homem trans, né? Que eu estava sofrendo algumas coisas, que isso foi no ofício que eu encaminhei de início. Eles falam, um trecho que eu coloquei, que sou um homem trans, moro sozinho, venho solicitar a realização de destituição do poder familiar da minha mãe biológica, Ana Lourdes Batista dos Santos, e demais tios, né, que foram meu agressor, como Edmilson Owais, por meio do Ministério Público da Bahia, devido a ações judiciais abusivas e crimes cometidos contra mim, como agressões e ameaça de morte, transfobia pelos citados e demais familiares que os ajudaram nisso. Posteriormente, Tailã Santos Oás compareceu, né, no dia que eu compareci na promotoria e informei. A mesma coisa, que eu sou um homem trans, trabalho no hospital regional Dantas Bião, que sofre ameaças, perseguições e tentativas de interdição por parte de sua mãe e seu tio. Edmilson Oás, né? Aqui não especificaram o nome, mas é esse tio. Que é vítima de transfobia, ameaças, agressões e tentativas de invalidação psicológica, que há processos de interdição aberto por seus familiares, cujos dados nunca lhe é informado, que esses mecanismos são utilizados para silenciar, que profissionais falsos, né, disfarçados, são colocados em seu ambiente de trabalho, de estudo, para lhe prejudicar. Relata crime de calúnia, de falsidade, envolvimento em organização criminosa e exploração sexual de terceiros, que eles fazem parte. Reforça que é plenamente capaz, administra sua renda, realiza suas atividades laborais e acadêmicas. Por fim, apontou seu irmão Diego dos Santos como testemunha ocular dos fatos. No mais, encaminhou fotos, registro de conversas, cópias de boletim de ocorrência, compulsando aos autos. Observa-se que os relatos apresentados pelo noticiante, aí já é o resultado, né, o feedback da jurista, da promotora, da Patrícia Martins, onde ela coloca assim, ó, nas mensagens apresentadas pelo denunciante, com o intuito de comprovar os fatos denunciados, fica claro o discurso desconexo do trecho destacado a seguir. E você sabe que o traficante de pessoas e estuprador Jair Messias Bolsonaro tentou se passar até por meu esposo através de uma certidão de casamento, que emitiu sem eu saber na época desses processos de 2021 para 2022, para que ele não fosse acusado de estupro nem dentro do Brasil ou nos Estados Unidos. Destaca-se que procedimentos anteriores, inclusive um tramitado na primeira promotoria desta comarca de Alagoinhas, foi arquivado pela mesma razão. Ela queria dizer de fala desconexa. Quando todos no Brasil já teve acesso aos fatos e sabem que esse homem é o estuprador. Né? Aí ela colocou, diante da ausência de informações concretas e da falta de indícios mínimos para apuração. Gente, o que repercutiu na sociedade no Brasil não eram indícios mínimos ou provas documentais ou concretas, e as provas que eu anexei do risco que esses familiares ofertaram ou que fizeram. Entendem? Aí ela colocou, embora o noticiante alegue ser vítima de transfobia, não foram apresentados elementos que caracterizassem essa conduta de forma identificável, tampouco que a distinguam de conflitos familiares genéricos.
Tem áudio dela me xingando, cometendo crime de transfobia, me chamando de ela. Dizendo que para ela eu sou mulher, que isso e aquilo. Claramente me chamando de cínica, disso e daquilo. Usando pejorativos no contexto, né, do prenome feminino. Enfim, mas ela aqui está dizendo que não existia prova. Eu mostrei a vocês no tablet que existia áudio. Até sobre o crime de transfobia e boletim de ocorrência sobre o crime de transfobia. E aí ela colocou, ressalta-se ainda que não foi localizado qualquer processo de interdição relacionado ao noticiante, conforme mencionado em sua manifestação. Isso foi o que eu conversei com vocês, até eu mesmo consultando, né, deram um jeito de ocultar esses dados referentes aos processos anteriores, pois existiram várias tentativas, vários processos de interdição em que essa gente perdeu, possivelmente por jurisprudência. Eles deram um jeito de ocultar ou abafar os casos para as instâncias, né, maiores, o Supremo, outros órgãos do Brasil, e até de fora não terem acesso a esses dados, a esse histórico de perdas que eles possuem referente a esse tipo de demanda, de interdição. Né? E aí ela colocou aqui, no entanto, com vistas à maior elucidação dos fatos narrados, foi determinado a notificação do senhor Diego dos Santos, que era meu irmão, indicado como testemunha ocular dos fatos narrados, por meio do número do telefone dele, etc. Para, a fim de que o comunicante, a testemunha, né, dizer se presenciou os episódios de agressão, se o noticiante se encontra em situação de vulnerabilidade ou risco, se há histórico de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por parte do noticiante. A expedição de ofício também, ela encaminhou um ofício ao CESAL, com cópia para a Proger, solicitando que no prazo de 15 dias informe a Tailã Santos Oás que se já realizou acompanhamento em saúde mental na rede municipal, devendo, em caso positivo, especificar a natureza dos atendimentos. A expedição do ofício ao Hospital Regional Dantas Bião para saber se o noticiante possui vínculo formal com a instituição, qual é sua função e se apresenta em frequência regular ao trabalho. Em resposta à Procuradoria do Município, vou dar uma adiantada na leitura, né? Em resposta, a Procuradoria Jurídica do município informou que, com base nos registros da Rede de Atenção Psicossocial de Alagoinhas, não consta atendimento do referido usuário junto ao CAPS. Né? Quando eles falam do CAPS, eu estou especificando que é de Alagoinhas porque tem outras cidades. Eu não coloquei aqui no documento, mas onde eu moro é em Alagoinhas, então eles devem ter encaminhado para o daqui. Por sua vez, também o HRDB, o hospital que eu trabalho, informou que, sim, trata-se de servidor temporário contratado por tempo determinado de prestação de serviços, regime especial, né, reda de direito administrativo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, etc., foram explicando. Notificado o senhor Diego dos Santos, irmão do noticiante, informou que não presenciou nenhum tipo de agressão verbal ou física contra Tailã. Agora disse que já houve da minha parte, da parte dele. É uma pessoa extremamente agressiva, distorce tudo a seu favor. Nós familiares já orientamos e tentamos de todas as formas de que o mesmo precisa de ajuda, pois apresenta problemas de psiquiatria. É o que mandaram meu irmão dizer, ou a moça, né, a promotora disse que ele falou. Eu, como não vi ele falando, como existe gente golpista no judiciário, só vou expressar os dados para vocês, bloquear ele e esperar os processos se abrirem. Se foi ele que falou ou não, ou se é a promotora ou alguém que inventou o que ele falou, eu não sei, eu só acredito vendo, em provas. Né? Então, colocou aqui, disse que todas as tentativas, né, foram fracassadas, dizendo que eu preciso de ajuda de psiquiatria. O mesmo responde por processo trabalhista por não conseguir estar no convívio social. Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar pelo meu trabalho e nem de meu irmão, mas isso aqui foi o que ela apresentou.
não conseguindo permanecer no trabalho por uma semana. Não tenho conhecimento de que ele esteja em vulnerabilidade ou risco. Isso nem eu sabia, mas tiraram de algum lugar.